O que é a escoliose? A escoliose ela é caracterizada por ser uma patologia de deformação da coluna vertebral que afeta os 3 planos de movimento. Por isso que ela é chamada de tridimensional, também chamado de escoliose verdadeira ou escoliose idiopática. Ela afeta o plano sagital, afeta que ela pode estar em flexão de coluna, e aí ela pode coexistir com uma cifose, então pode ser uma cifoescoliose. Ela pode trabalhar em posteroflexão, que é associado com as costas planas. Ela afeta o plano coronal, que é de flexão lateral, e ainda afeta o plano de rotação, que é o que a gente chama de plano longitudinal. A SOSORT, Sociedade Internacional Científica Ortopédica de Tratamento e Reabilitação da Escoliose, montou uma classificação para melhor orientar os profissionais de saúde quanto ao tratamento das escolioses. As classificações mais comumente usadas se referem muito ao local anatômico que é encontrada a escoliose. Vemos essa classificação no plano frontal e aqui, essa classificação que foi desenvolvida por Ponseti ainda é usada até hoje e distingue praticamente 4 tipos grandes de escoliose. Temos aqui a escoliose torácica, a tóraco-lombar, que são grandes curvas em C, a curva lombar, que também é uma curva em C, e a escoliose que a gente chama de dupla curva ou escoliose em S, que acomete a coluna torácica e a coluna lombar. Essas escolioses, elas são denominadas de acordo com sua convexidade. Então, se a convexidade, o lado de bloqueio longo, vai para a direita, é chamada de uma escoliose direita. Se vai para a esquerda, é uma escoliose esquerda, ok? Vamos falar agora sobre inclinação, mais diretamente sobre ângulo de Cobb. As vértebras mais inclinadas são chamadas de vértebras limites. E a vértebra que está situada no meio da curva, que é a vértebra normalmente mais rodada, ela é chamada de vértebra apical. Na escoliose em S, nós temos uma curva maior, também chamada de curva primária, e uma curva menor, de menor expressão, que é chamada de curva secundária. Alguns autores ainda estudam sobre essa questão da escoliose dupla S. Alguns autores dizem que a escoliose de menor expressão ela é formada por uma compensação da escoliose maior. Num raio-x de incidência AP, a curva maior, chamada também de curva primária, ela é a curva de maior expressão. Como título de curiosidade para a gente, existem escolioses de neonatos. Já foi descoberto que essas crianças sofreram compressão, quando estavam dentro da barriguinha da mãe, compressão uterina causada pelo mau posicionamento do feto durante a gravidez. Porém, o que é interessante nesse caso? Essas escolioses, primeiro, não tinham os 3 eixos de movimento afetados. E segundo, após essas criancinhas serem submetidas à fisioterapia específica, a posicionamentos, essa escoliose teve regressão espontânea.